João capítulo 20 é um dos textos que eu citei na quarta-feira passada, quando eu falei que Jesus, na verdade, ressuscitou no sábado e não no domingo. Se você quiser observar aí os vídeos, o vídeo de quarta-feira, não é isso? A live de quarta-feira, culto de quarta-feira, você vai ter um entendimento melhor disso aí. Um dos textos que eu citei, João 20, verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo-lhes isto, mostrou as mãos e o lado. Então alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Se lhe retiverem, serão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disse-lhes então o outro discípulo, os outros discípulos, né? Disseram a ele, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali não puser o meu dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, passados 8 dias, uma semana, vamos dizer assim, no 8º dia, né, depois, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé estava com eles. Né? A primeira vez só tinha 10, agora tem 11. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse acontecido aqui foi no 3º dia depois da morte de Jesus. Ou seja, 3º dia depois que ele morreu, foi no dia da ressurreição. Na verdade, na parte da tarde, tá bom? Nós vamos fazer uma retrospectiva para você entender o contexto histórico e assim assimilar alguma mensagem para você. Mas eu queria, antes que você entendesse, uma das coisas que eu não falei na quarta-feira passada foi que Jesus fez questão de ressuscitar no sábado. Ele não guardava o sábado como as pessoas estavam guardando e não exigiu que alguém guardasse um dia especial, mas que se guardassem no Senhor. É essa a ideia, se guardassem na aliança. Mas o interessante é que se nós olharmos a tradição judaica, do povo hebreu, povo israelita, né? A contagem do tempo deles é diferente dos outros povos. Nós estamos no mês de dia 25 de Nisan, do ano 5.780. Como é isso? Eles começam onde? Na verdade, nosso calendário é diferente do deles. Tem um negócio de antes de Cristo e depois de Cristo, porque Cristo é o centro da religião cristã, é claro, é óbvio. E aí mudaram o calendário, embora tenham errado, fizeram isso. Agora, como é que o judeu conta o tempo e os anos, as épocas? É a partir da criação do primeiro homem, que foi Adão. E eles têm essa data, pastor? Tem. Eles têm essa data. Eles dizem que a criação de Adão foi no pôr do sol de uma quinta-feira, tá? No ano 0, né? No início do tempo, tá certo? Foi no pôr do sol de uma quinta-feira, no mês de outubro, final do mês de setembro, para o início do mês de outubro, tá bom? Porque, então, você vê na Bíblia que o Adão foi criado no 6º dia. Mais uma vez eu vou dizer para você, é que quando o sol se põe no 5º dia, já começa o 6º dia. Aqui a gente tem uma mania de dizer que hoje ainda é domingo. Na verdade, o calendário bíblico judaico, hoje já é segunda, tá? Porque domingo terminou quando o sol se pôs. Então é isso. Eu quero que vocês entendam outra coisa interessante. Jesus... o calendário deles começa numa quinta à noite. Jesus morreu numa quinta. Não foi à noite, mas foi na parte da manhã, né? De 11 para o primeiro dia às 3 ele estava na cruz, né? Nós sabemos dos relatos bíblicos. Então, Jesus morreu, quer dizer, o segundo Adão morreu numa quinta-feira. O primeiro Adão foi criado numa quinta-feira. O texto de hoje, que eu li agora,
falando que foi algo que aconteceu no dia da ressurreição de Jesus, ou seja, ao cair da tarde, o texto começa dizendo, não é isso? Ao cair da tarde, sim ou não? Ao cair da tarde, a gente sempre pensa o seguinte, ao terminar a tarde. Não, queridos. Ao cair da tarde, aqui, nesse texto, ao entrar a tarde. Aqui em Limoeiro, a gente só fala, já cheguei às vezes numa loja, diz, bom dia, a mulher olhou para o relógio, boa tarde já. Passou do meio-dia, boa tarde. Meio-dia, mais ou menos, é a hora de quê? Almoço. Ao cair da tarde, Jesus ressuscitou bem cedinho, na hora do almoço, ele já estava lá. Vamos ver o que aconteceu da hora que ele ressuscitou até a hora do almoço. Vamos ver rapidinho, tá bom? Você vai, eu li João capítulo 20, versículo 19 ao 29. Mas você pode anotar, anote! Marcos capítulo 16, verso 14, que é onde vai dizer que eles estavam assentados à mesa. Esse texto de Marcos 16, 14 é o mesmo fato ocorrido em João, o texto que eu li, o primeiro texto que eu li. E você pode anotar também Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 40. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que aconteceu quando se deram conta que Jesus tinha ressuscitado. Primeira coisa, foi as mulheres que foram lá para poder colocar guento, mirras, aloés, coisas para a conservação do corpo dele. Chegaram lá, o túmulo estava vazio e tal. Aí o que acontece? Essas mulheres, saíram para falar com o discípulo, tá bom? Aí depois, antes de elas saírem, teve aquele negócio do anjo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Né? Isso aí aconteceu na primeira parte da manhã. Aí depois, quando elas comunicam lá para os discípulos, ficaram meio que na dúvida, mas saíram correndo, mesmo estando escondidos, com medo de morrer. Sabe, a quarentena aqui era outra, viu? O isolamento social aqui era o seguinte, se apontasse a cabeça, os judeus cortavam fora. Eles queriam matar os discípulos de Jesus. Mas quando as mulheres disseram que viram o sepulcro lá vazio e tal, saiu Pedro e João correndo, um saía, tipo assim, vamos ver quem chega primeiro. E aí o que acontece é que João chegou primeiro e ficou na porta, olhou e viu. Pedro veio, chegou em segundo lugar, mas passou direto, entrou lá dentro, olhou as faixas, olhou lá e de repente ele viu, tal. Depois voltaram. Aí o texto diz aqui que eles acharam as faixas e a parte dobrada tinha um lenço. Irmãos, irmãs, prestem atenção. Eu não quero aqui asseverar e dizer que judeu não usava lenço, porque no relato bíblico diz que Paulo usava avental e lenço. Mas não cabe nesse texto a palavra lenço. É o que aparece sudário, né? Sudário. Já ouviu falar no santo sudário? Um negócio que estava em cima do rosto de Jesus. Não tem nem lógica isso. Jesus estava enfaixado. Quem é que ia enfaixar o corpo todo e deixar a cabeça sem faixa e colocar um lençozinho na cabeça? Não. O texto bíblico é claro. Ele diz que o lenço, que diz aqui o lenço, na verdade era um talit. Talit, tá? O que é talit? Talit é um negócio que parece uma toalha. Pega minha toalha ali, no banheiro, pega ali. Rapidinho, mas não pega. A tradição grego-romana entrou muito nos textos, modificou algumas coisas, irmãos. Nós temos que entender que os primeiros cristãos, eles eram judeus. Jesus era judeu. Lembra daquele pano que eles colocam na cabeça para orar? Presta atenção. Presta atenção. E ficam orando. Alguns usam pano lá para poder ler a Torá, outros para orar. Quando? Principalmente às 6 da manhã, na primeira hora da manhã, eles colocam esse talit, né? Tá? Para orar. Para que isso? Para aumentar a concentração. Para que, sabe, eu acho que a questão de igualar todo mundo. Tem gente lá com roupa boa, tem gente lá com roupa mais ou menos, tem gente lá com roupa ruim, mas quando está todo mundo na presença de Deus, todo mundo, cada um tem um talit, negócio. E é tudo praticamente igual. Sabe a bandeira de Israel? A bandeira de Israel é um talit. Só que tem a estrela de Davi no meio. É aquilo ali, é uma cópia do talit. Né? Aí o que acontece? Quando a pessoa usa na oração, termina de usar na oração, eles dizem que estava dobrado. Não é dobrado não, dobrado até certo ponto. De certo ponto para frente, eles faziam assim, ó. Assim, ó.
E quando deixa no lugarzinho lá, é dizendo que vai voltar. Entenderam? Há algumas pessoas que, de repente, esqueci de meu. Chegava lá, se não tivesse dobrado, podia usar. Se tivesse dobrado, o cara foi ali, já volta já, não vou usar não. Entendeu? Esse era o costume deles. Então é o seguinte, não existe negócio de santo estudado, não. Teve muita gente que ganhou a vida vendendo pedaços da cruz de Jesus, você acredita? Tem um historiador que disse que se fosse somar tudo que foi vendido de pedaços da cruz de Jesus, daria para poder ocupar a frota de navios da época todinha, da Inglaterra, todinha, e aí ia faltar lugar para carregar a cruz de Jesus. Não é brinquedo, não. Aí tem o santo sudário, tem o cálice que Jesus usou. E aí muita gente cresceu com essas fábulas, com essas coisas, essas engenhosidades terríveis, né? Muito bem. Então Jesus tinha ressuscitado, ele tinha acabado de usar aquele negócio. E estava ali, tá certo? Estava ali. A oração da manhã se chama Charit, eu não sei como é que chama, pronuncia isso não. Então, quando é que esse rapaz, os judeus começam a usar esse tali? É a partir dos 13 anos. A partir dos 13 anos, ele vai passar por um bar mitzvah, né? É uma cerimônia lá, a partir dos 13 anos, depois que ele passa por isso aí, se o pai vier a faltar, ele tem que ocupar o lugar do pai, profissão, tudo mais. Né? Então, meus queridos, o texto de João vai seguir. Olha, primeiro teve aquele negócio das mulheres, a palavra do anjo, veio João e Pedro correndo, viram esse talento lá, e aí o que acontece? Outros acontecimentos daquele dia, as mulheres que foram lá chamar os discípulos, provavelmente Maria Madalena não foi, ela ficou chorando lá, chorando, e cadê o mestre, cadê o mestre, cadê o mestre? Ela ficou com tanta vontade de ver o mestre, que ela olhou Jesus, que tinha ressuscitado, ele tinha uma aparência diferente. Ela confundiu Jesus com um jardineiro. Ela foi lá para o Jesus, né, achando que ele era o jardineiro, e disse: onde foi que colocaram o corpo do meu Senhor? Aí quando ele disse Maria, aí ela reconheceu a voz dele. Aí ela, né, ao encontro de Maria Madalena, Maria foi lá e falou com eles depois, né, no outro momento. Então, provavelmente, enquanto as mulheres foram dizer, enquanto Maria Madalena foi falar com os discípulos, já depois que Pedro e João tinham voltado, Maria Madalena foi lá dizer: olha, eu encontrei o mestre. Porque os discípulos vieram, só encontraram o quê? Faixas e o talento. Aí a Maria Madalena vai e diz: eu conversei com ele. Aí alguém disse: você está doida. Na linguagem cearense, né? Você está maluca, né? Bom, nesse ínterim, os guardas foram conversar com a liderança dos templos, lá do templo, lá, os religiosos. Olha, aconteceu isso. Eles disseram o que tinha acontecido, eles ficaram com medo. O que os religiosos fizeram? Deram uma soma de dinheiro para eles, disseram: olha, diga que eles roubaram o corpo de Jesus quando vocês estavam dormindo. Isso quem narra é Mateus, tá bom? Se você anotar aí, olha aí depois, Mateus 28, versículo 11 ao 15. Tá bom? Diz claramente que foi depois do encontro com as mulheres que houve esse negócio dos homens que foram lá avisar para os religiosos. Então, depois disso, ainda teve outro fato naquele primeiro sábado, diz que no caminho de Emaús tinham 2 homens, eles conversando lá, e Jesus começou a perguntar o que tinha acontecido. Ele sabe aquele papo? Não, você é a única pessoa que em Jerusalém não sabe o que aconteceu, o que fizeram com Jesus. Eles não reconheciam que era Jesus. Né? Só reconheceram quando Jesus partiu o pão e depois logo Jesus sumiu lá na frente deles. Eles saíram, voltaram de Emaús até Jerusalém para contar também para os apóstolos: ei, nós também estivemos com o mestre. Maria Madalena e os 2 de Emaús. Muito bem. E agora sim, depois de mandar vários recados pelas primeiras testemunhas, né? Certo? Jesus aparece aos irmãos lá. Certo? Jesus aparece na reunião de célula, na hora do almoço. Aparece ele no meio. Pai seja convosco. Meu Deus, estragou o tempero do almoço na hora. Agora me diga uma coisa. Como é que só tinha 10? O Tomé, o dídimo, não estava ali. O que será que o Tomé estava fazendo? O que você acha? Primeiro, ele não estava fazendo compra. Ele não estava se distraindo. Eles estavam escondidos para não morrer. Eles estavam no esconderijo para não morrer.
Como é que o Dídimo, o Tomé não estava ali, gente? Na hora do almoço, o almoço é a refeição, é importante, todo mundo almoça. Provavelmente ele estava fazendo uma necessidade fisiológica, para não dizer outra coisa. Você imagine o que você quiser. Mas ele estava na casa. Ele estava na casa. Imediatamente depois de Jesus sai, ele diz, olha, o mestre teve aqui. Não acredito não. Tipo assim, rapaz, acabei de perder o negócio. Não acredito não. Mas só acredito também se eu vi, se eu tocar também. Porque vocês tocaram? Tocaram? Vocês viram? Ah, vocês viram? Então eu vou ter que passar por essa experiência também. Então, vamos lá, vamos para frente. Se você observar o texto todinho, vai se passar, então, desse momento que Jesus está com eles, que o Tomé perdeu por causa de uma necessidade fisiológica, provavelmente, vai passar uma semana. No sábado seguinte, Jesus aparece, está lá em João 20, versículo 19 a 29, você vai ver no meio, na parte, a segunda parte, né, da história aí, você vai ver que é a mesma coisa, passado 8 dias, tal, passando dia, então, uma semana, tal, pronto. Então, aí tá lá, trancado as portas, com medo, estavam lá e tal. Ele insiste na salvação, na saudação, o que dá a entender que os discípulos não estavam entendendo coisa nenhuma. Como é que é? Pai seja convosco. E quem é você? Tiririca, né? Quem é você? Jesus era diferente. Eles não conheciam Jesus pela aparência. É o que Paulo tenta dizer, as pessoas não entendem. Ninguém vai conhecer Jesus por aparência. Mesmo aqueles que conviveram com ele não conheciam ele por aparência. É pela voz. Maria Madalena entendeu pela voz. Os 2 de Emaús entenderam pelo partir de pão, do pão. Pai seja convosco. Quem é você? Aí você vai olhar o texto de... Peraí. Ainda aqui, depois da saudação, ele sopra o Espírito Santo sobre ele e diz assim, olha, receba o Espírito. É que é a parte onde Jesus partilhou. Há 3 dias atrás tinha partilhado pão e vinho. Agora ele vem para compartilhar o quê? Um alimento espiritual completo, um alimento interior. E só depois daqueles 40 dias é que vai aparecer o alimento externo, que é o revestimento. É o Espírito Santo de Deus dentro, depois o Espírito Santo de Deus fora. Tá bom? Aí o que acontece? Essa parte final aí do versículo 23 eu não vou comentar porque eu não quero polemizar. Esse negócio de se vocês perdoarem, vai ser perdoado. Se não perdoar, não vai ser perdoado. É daí que os padres tiram a autoridade que eles querem para dizer que a gente tem que se confessar para eles. E eles é que têm a autoridade de perdoar pecados, entendeu? É mais ou menos isso. Bom, eu quero que vocês entendam outra coisa do versículo 24 em diante. O faltoso Tomé, chamado Dídimo, que disse que não fez aquela declaração, não creio. Né? Então, ele disse que precisava examinar Jesus. Jesus estava ali, Jesus soube disso. Jesus é Deus, gente. Ele é Deus, não é? Então, se Jesus é Deus, ele é onipresente. Ele estava ali, só não estava de forma visível, mas ele estava ali. Como Deus está aqui, tudo que nós fazemos na presença de Deus, seja pecado, seja santificação, seja o que for. Deus é onipresente. Jesus estava ali, Jesus viu aquela declaração do Tomé. Aí o que acontece é que se você olhar Lucas 24, versículo 36 ao 43, diz que eles estavam atemorizados. Eles achavam que estavam vendo fantasma, acredita? Quando Jesus, Pai seja convosco. Eles não reconheceram Jesus e eles acharam, não, é um fantasma, isso é um fantasma. Jesus, versículo 38 de Lucas 24, Jesus censura a incredulidade deles. E Jesus diz, veja minhas mãos, veja meus pés, veja o meu lado, sou eu mesmo. E eles, mesmo assim, ainda, diz aí a Bíblia que eles estavam muito alegres, porque viram Jesus, eles viram um fantasma, estavam querendo correr de medo. E Jesus dizendo, sou eu mesmo, veja, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Foi preciso, do versículo 41 ao 43, de Lucas 24, foi preciso Jesus pegar alguma coisa para comer um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Disse, olha, eu olho perto da minha mão, fantasma não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tem alguma coisa para comer? Me dê aí alguma coisa. Comeu um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Olha, fantasma não come, eu estou comendo, sou eu. Foi preciso Jesus convencer que era ele. E a narrativa de Marcos é onde diz, né? Marcos 16, 14, diz que eles estavam à mesa, ou seja, eles estavam almoçando. Isso tudo que eu falei anteriormente aconteceu da hora que ele ressuscitou, de manhã cedo até a hora do almoço. Tá certo? Então, veja bem. Do João 20, do versículo 26 ao 29, vai falar da semana seguinte. Né? A semana seguinte. 8 dias depois passaram, e aí lá vem, provavelmente na hora do almoço, provavelmente, eles estavam de novo. A expressão do texto é essa. Eles estavam de novo
aconteceu que eles estavam de novo ali, dessa vez o Dídimo, né? O Tomé estava lá, eles estavam trancados com medo, eles precisavam saber que Jesus estava ali com eles. Daí Jesus vai, chega lá, diz, Pai seja convosco. Agora, peraí. Sim, há uma pergunta que eu quero questionar com vocês aqui. Por que Jesus aparece imediatamente no sábado que ele ressuscitou e deixa para aparecer no outro sábado? Por quê? Por que ele não apareceu, por exemplo, no outro dia para tirar a dúvida do Dídimo? Dizer, ei, Tomé, vem cá. Por que ele não veio no outro dia logo? Por que ele não foi na hora ali? Por que ele não voltou na hora? Ei, Tomé, seu cagão, pode ser. Não! Ele só esperou. Por que ele esperou para o outro sábado, gente? Para outra semana? Já questionaram isso? Já pararam para questionar? Primeiro, eu acho, é uma coisa minha. Às vezes que eu li o texto, reli, treli e orei. Eu acho que primeiro, Jesus não queria colocar eles em risco. Vocês sabem que o sábado em Israel, ninguém faz nada, ninguém sai para canto nenhum. Na sexta-feira eles começam a preparar a comida, as roupas, tudo que é preciso de especial para o sábado. Sexta-feira é o dia da preparação, como o Asaf leu, está lá no vídeo de quarta-feira. Então, no sábado, ninguém praticamente sai de casa. Se houver algum barulho, por exemplo, na casa aqui, estão procurando judeus. Mas todas as casas de todos em Israel fazem uma celebração especial no sábado. Então, ninguém ia notar se Jesus chegasse no sábado para aquele momento. E tem uma coisa interessante que eu quero que vocês observem o texto. Leia. Se você quiser entender bem um texto bíblico, leia pelo menos 10 vezes, tá? Quando você lê e relê, você vai começar a encontrar detalhes que você não encontrou na primeira leitura, nem na segunda, nem na quinta leitura. Certo? Diz que eles estavam escondidos, parece que o negócio foi repetitivo, mas eu quero que vocês compreendam que houve um detalhe aqui que não estava igual à primeira história. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu não quero que vocês se confundam, mas eu gosto de olhar e observar alguma coisa do original. Eu percebi que nessa segunda vez... Tá quente, né? Tô quente, calor. Nessa segunda vez Jesus veio, diz a Bíblia claramente, diz que o portão estava fechado, diz tal. Mas não diz que ele apareceu no meio deles como da primeira vez. Tá? Diz aí o seguinte, versículos 19 e 20. Cadê, meu pai? Deixa eu ver aqui. Sim, a primeira vez foi versículos 19 e 20, né? E aí o que acontece é o seguinte. Certo, aqui está. Ele não simplesmente apareceu como da primeira vez, não. Diz a Bíblia, no original, diz que ele chega na porta, no portão. Sabe? Após 8 dias, os discípulos voltaram a ele. O texto original não diz que Jesus foi ao discípulo. Voltaram a vê-lo. Após 8 dias, os discípulos voltaram a vê-lo, voltaram a ter com ele, a estar com ele. Aí o texto original diz, e quando ele entrou, não diz que ele apareceu no meio. Diz, e quando ele entrou, fecharam-se as portas e os portões. Então Jesus parou no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Vocês estão entendendo? Ele está entendendo? Na segunda vez, o texto não diz que Jesus apareceu no meio deles. Diz, quando ele entrou, o texto original, tá? Quando ele entrou, fecharam-se as portas e os portões, porque aí eles ainda estavam com medo dos judeus. Aí Jesus vai e diz, Pai, seja convosco. Vem cá, Tomé. Minha mão aqui, ó. Meus pés, meu lado aqui, ó. Levantou o vestidão aqui, meu lado aqui, ó. Aí, queridos, é que está a diferença. Tá bom? Qualquer pessoa podia ver Jesus entrando. Não ia notar nada de problema nenhum. Primeiro, porque Jesus não tinha a mesma aparência. Segundo, porque é normal entrar numa casa no sábado para celebrar o Shabat, tá bom? Então, ele não apareceu no meio, ele apareceu no portão, que me lembra aquela história, diz que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha, como é que Jesus foi identificado desde que ele foi ressuscitado? Como é? Através da voz. Que nada de aparência não era voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Olha o versículo 27, quando ele diz, põe o teu dedo aqui, Tomé. Olha o versículo 28, o Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Aí agora Tomé entende, Jesus é Deus, né? Tomé agora entende que Jesus é Deus, meu Senhor e meu Deus. Se você olhar em João capítulo 14, volte aí na sua Bíblia. João 14, olha aí, quando Jesus está falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for... olha aí, versículo 13, quando eu for preparar lugar, voltarei para receber para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé, esse mesmo Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Foi por causa disso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Agora Tomé sabe que Jesus é Deus. E foi naquele momento que Jesus vai falar para outros, olha, creia que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tá bom? Então, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Então, aí Jesus vai falar assim, ó. Eu queria que você visse ainda João 14. João 14. Versículo 11, é onde Jesus diz, crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí no versículo 28, João 14, verso 28. 28 ao 31. Diz assim, ó. Vós ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Eu vou ao meu Pai e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora isso antes que acontecesse, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Isso é João 14, a parte final. Isso aqui Tomé ouviu. Aí o que acontece é que Jesus já tinha falado com eles o que ia acontecer. E mesmo assim eles não estavam acreditando. Outras pessoas viram Jesus chegar e disseram, olha, nós estivemos com o mestre. Mesmo assim eles não estavam acreditando. Aí Jesus aparece a primeira vez. Aí é um fantasma. Mesmo assim não estavam acreditando. Mesmo quando os apóstolos, né, o Pedro e o João foram lá e viram só o sepulcro vazio. Bom, é muita incredulidade. Aí o que acontece? Versículo 29, Jesus diz assim, você viu, e agora você crê. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tá bom? Mas o que acontece, queridos, aquele discurso de João 14 foi na noite que Jesus foi traído. Ou seja, 3 dias atrás, depois mais uma semana. Tá bom? No texto original, quando Jesus diz assim, não seja incrédulo, mas seja crente, o que Jesus está dizendo para Tomé não se torne infiel. Não é simplesmente parar de acreditar, não. Tomé, não se torne infiel, mas seja fiel, ou seja, permaneça fiel. Por quê? Porque bem-aventurado são aqueles que são fiéis, mesmo sem terem visto a mim. Permaneçam fiéis, mesmo sem me ver. E aí eu quero que vocês... eu citei aqui a carta da Laodiceia, onde diz assim... como é que é? Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você nunca parou para meditar nesse texto simples? Eis que estou à porta aí, toque, toque, toque. Que voz é essa? Porque se alguém ouvir minha voz, então seria, eis que estou à porta e chamo. Ei! Estou à porta e bato. Dá a entender que Jesus quer entrar. Estou batendo para entrar. Se você ouvir as pancadas, as minhas pancadas te chamando, se você abrir, eu entro. Olha, a carta do Senhor Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse,
Verso 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Parece com quem? Tomé. Tu não és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você diz, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Ou seja, ser fiel, permaneça fiel. Não seja infiel pelo fato de você não estar vendo Jesus. Tem muita gente que, num momento de pânico, de pandemônio, não é pandemia, é pandemônio que nós estamos vivendo. Aí tem gente que diz assim: onde é que está Deus nisso? Eu não acredito não que Deus está vendo isso. Você é infiel? Permaneça fiel. Aí no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele comigo. Veja que o encontro de Jesus com os seus amados discípulos foi no almoço, mas ceia é depois da janta. Ele está falando: eu entro para ceiar. Ceia é aquela ceia que ele fez, a primeira e última ceia, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Então aí ele termina dizendo a carta que ao vencedor darei que se assenta no trono, no meu trono comigo. Como também eu venci e me assentei com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus queridos, finalmente eu quero que você entenda o que Jesus estava querendo colocar para Tomé. Era isso. E não era só para Tomé. Na verdade, Jesus estava repreendendo, era todos. Não sejam infiéis. Não se tornem infiéis. Permaneçam fiéis. Por quê? Porque bem-aventurados são aqueles que permanecem fiéis, mesmo sem estar me vendo. Tá certo? Eu estou à porta batendo. Se alguém ouve a minha batida. A minha forma de chamar é batendo. Aquela ideia de pedir, buscar e bater. Pedir. Expresso que é uma necessidade. Me dá. Buscar. Ver se já foi liberado para mim. E bater é para que se abra. É tirar os impedimentos. A forma de Jesus chamar você e me chamar lá na porta é tentando abrir, tirar os impedimentos para que eu não me perca e você não se perca. Permaneça fiel ao Senhor, mesmo que você não esteja vendo Ele presente em coisa alguma. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram e que creram.